aí, mano? Opa, Como é que tá? Como é que tá? tranquilo. Vamos aguentar um pouquinho, ver se mais uns dois entram aí, Fernando. Beleza. Mas tava aqui me preparando, né, cara? Tu acha que eu vou entrar na live aqui sem estar um pouquinho preparado? Dando Nós uma pega leve, olhada. né? Pega leve. Mas com certeza, não. Nem posso pegar pesado, tá louco? Eu só lanço a pergunta. Só lanço a... Então é Que isso legal, aí. cara. Que bom estar contigo aí. Então mesmo, Uma, cara. uma honra, um privilégio aí poder estar trazendo conteúdo sério, cara, conteúdo necessário para esses dias aí, meu Deus do céu. Com certeza, irmão. Mas a honra é minha, cara. Tá? Uma alegria estar aí contigo. Que legal. Muito bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sou o David, Caxias do Sul. A gente está aí buscando, né, uma relação com os irmãos. Meu perfil no Instagram, eu sou bem fora do Instagram. Na verdade, quem mexe com o Instagram para mim aí é minha esposa. E a gente está amadurecendo ainda isso, porque, na verdade, eu sou mais ficar offline. Mas já que a gente está online, eu pensei, né, em construir um conteúdo que seja abençoador. Recebi alguns conselhos de irmãos para a gente começar a expor conteúdo, gerar conteúdo do que a gente tem vivido, do que a gente tem aprendido. Por devido ao que a gente está vendo, devido ao cenário que nós estamos vendo, é necessário que aqueles que estão vivendo em seriedade com o Senhor se expressem e não deixem somente o que a gente está vendo por aí. Então eu pensei, a gente tem meditado sobre a vida da igreja, voltado a rever o evangelho para não ser contaminado. E aí então eu pensei, vou convidar alguns amigos, alguns irmãos aí para poder estar colocando conteúdo de qualidade nesse meu perfil. E aí, conforme as pessoas que uma que outra forem poder acessar o perfil, tenham acesso a um conteúdo. E nada melhor hoje, nessa hora aqui, que está contigo, William, que a gente é do Rio Grande do Sul. Graças a Deus eu tenho experimentado de relações aqui no Rio Grande do Sul que são genuínas, que são sérias em relação à igreja, ao evangelho. Algo que a gente tem orado muito e nesses dias Deus tem feito algo. Eu acredito que Deus está fazendo algo, está preparando algo muito bacana. Então, é muito bom estar contigo. E eu sei que tu é um cara que trabalha na história e tem um foco muito bacana. Participo do grupo ali quando conheci teu canal no YouTube, teu conteúdo sobre a história da igreja e achei muito bom, muito importante, muito necessário. Até o termo, né, o nome fé inteligente, cara, isso é muito bom, porque o pessoal acha, né, que infelizmente muitos irmãos acham que a fé é algo que o cara fica alienado e na verdade eu costumo dizer que na verdade a fé ela nos tira da alienação, né? Na verdade é isso. Se alguém anda na fé e anda alienado, não é a fé em Cristo. Então é muito bom, cara, estar contigo. Estou em Caxias do Sul, casado, então estamos aí há 12 anos na caminhada. E, cara, te apresenta aí pro pessoal, fica à vontade, e depois a gente vai discorrendo, conversando aí, bem de boa, sobre Beleza, esse tema aí que é a mensagem da igreja, né? beleza. É isso aí então, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é William, né? Sou daqui de Alegrete, da fronteira. A gente está com esse movimento, né? O movimento Fé Inteligente, que é alguns conteúdos no canal no YouTube, no Instagram também, onde a gente tem ali a base trabalha em cima da história da igreja e também com alguma base teológica ali, né, bíblica, já direcionando os irmãos, né. E é isso aí, pessoal. Tô com meus 28 anos, mas 18 anos já na caminhada, né. Jesus me encontrou bem novinho ainda. E glória a Deus. É isso aí, né? Nesses dias do Senhor tem despertado a isso, a gente retornar, né, a essência ali de Atos. A gente sabe que talvez Ah, é utópico imaginarmos que podemos voltar a ser como a igreja de Atos, porque não, né? A partir da história mesmo a gente vai ver que houve erros, é a essência do que é a igreja, mas houve bastante erros também. Mas o que é bom, o que é essencial a gente buscar para os dias de hoje, né? E é isso aí, sou um acadêmico de história, né, tô no semestres finais aí, mas como o David falou mesmo, eu tenho direcionado a história do cristianismo, a história da igreja,
com o propósito de retornarmos, né? Nos atentarmos o que é ser igreja, né? E é isso aí, meu irmão. Esse é um pouquinho aí do movimento e um pouquinho de mim. Pô, que legal, cara. Relacionando sobre a mensagem da igreja, porque eu levei para esse lado, porque a gente está vendo muitas mensagens. E é triste, né, a gente ter que dizer que. A gente vê isso na Bíblia, vê na história da igreja que a gente falou. Mas eu acho bacana, eu quero trazer esse conteúdo para o meu perfil do Instagram, porque as pessoas estão na internet. Então, a mensagem da igreja é essa. Nós temos que expor a mensagem da igreja. Então, nada melhor que essa relação, até para mostrar também, uma das coisas que arde ao meu coração é essa questão da unidade da igreja. Então, para mim, nada mais legal do que nós estarmos reunidos, irmãos, nesse meu perfil, pessoas que eu tenho contato, que eu conheço, que eu sei de que tem vivido. Então, que massa, cara. E aí, é essa questão, né? Eu acho legal que tu já lida com a história, caminha nessa área. E eu tenho como testemunhar, assim, cara, que através do estudo da história da igreja, eu compreendi uma coisa, porque a gente vai andando, e como tu falou, a igreja de Atos. A gente, quando vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente se depara com Atos, cara, nós temos um problema. Tá? Nos causa um problema, porque daí a gente olha para a igreja e diz, ué, mas essa aqui não é a igreja de Atos. Se a igreja aqui em Atos é desse jeito, por que essa igreja aqui não é desse jeito? Então a gente entra em choque que a nossa igreja se torne a igreja de Atos. Mas aí hoje a gente tem vivido isso e tem visto, cara, que a coisa é bem complicada. E aí a história da igreja nos mostra que sempre existiu isso, esse problema de as pessoas querendo a igreja de Atos, aquela questão, quem que foi o irmão que falou sobre a gente inventar a roda, né? Aí, cara, tudo que a gente imaginar de fazer novo na igreja já existiu. Já aconteceu justamente por causa desse pensamento. E aí o estudo me levou a essa compreensão, saber lidar com as diferenças, saber olhar para a forma de se mover, de ser igreja. Nos trouxe muita maturidade, o conhecimento. E é algo que, infelizmente, a gente olha ao nosso redor. Eu vou ser querido aqui em dizer que, assim, ó, 90% dos irmãos não sabem sobre a história da igreja, não conhecem, não leem a história da igreja. Por exemplo, a gente lê, a gente olha, nem lê, né? Olha para a Bíblia, diz: a igreja, Jesus vem, escolhe os 12 discípulos, aí a igreja. Mas daí Jesus ressuscita, vai para o céu e acabou a igreja. E aí os apóstolos recebem o Espírito Santo, aí começou a igreja. E aí veio a igreja. Mas daí os apóstolos morreram, cadê a igreja? Aí virou. Aí, tipo, a pessoa não. Tipo, cara, fica um vácuo na mente, na vida das pessoas. E é interessante que quando a gente estuda a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja sempre esteve aí, sempre teve esse. Então é muito bacana. E aí que entra, né? Aí entra as confusões das mensagens da igreja, a expressão, como a igreja foi andando e discorrendo nesse assunto, para a gente poder olhar para isso e poder ter essa maturidade de não se ensoberbecer, não ser egoísta, de achar que o meu modelo de igreja, o modo que eu descobri um jeito novo de ser igreja, quando na verdade sempre existiu. Eu descobri algo novo quando na verdade já existiu. Então o que eu preciso é me arrepender daquilo que eu tenho vivido, às vezes como indivíduo, na grande maioria, e no coletivo aí a coisa é mais difícil. E aí tem toda aquela questão, através do estudo da história da igreja, eu percebi um Deus vivo, um Deus que se move, um Deus que está edificando a sua igreja, um Deus que está se movimentando. Eu acho legal, né? Porque Deus está se movendo ali, em Apocalipse ele se move entre os candelabros, ele se move entre as igrejas, então está falando a igreja. Então eu acho legal a gente perceber esse ponto, mas tu pode discorrer para nós melhor sobre isso, como que tu vê a mensagem da igreja, né? Como tu está vendo, o que tu tem experimentado e como tu vê essa expressão hoje em dia através do que tu tem estudado, tem aprendido, tem vivido aí. Não, é isso aí, né, David? Tu sabe que eu penso assim, primeiramente, né, a gente ter aquele entendimento. Eu acho que o áudio tá bom pro teu áudio? Tá, 100%. Tá bom? Tá. Pra mim que tá dando um retorno, mas tranquilo. Tá. O que acontece, né? A gente vai ver ali em Atos mesmo, a gente vai ver o início da igreja.
início da perspectiva histórica, né? Porque a gente for entender o que é a igreja, a gente compreende, né, que é a reunião dos salvos. E isso a gente pega lá desde Abraão aos profetas e vem caminhando, né? Homens de Deus, pessoas que foram salvas na antiga aliança porque acreditavam no Messias que iria vir, né? Que Jesus. Então a gente vê isso em Hebreus, né? Em Hebreus 11, eu acho que vai falar ali que eles acreditavam na promessa sem contemplar ela, né? E isso não está relacionado a algum bem material, não estava relacionado a alguma promessa específica para o tempo deles, mas era a promessa do Salvador, né? Então a gente vê que ali havia igreja, mas numa perspectiva histórica vai começar em Atos, né? Ali após a ascensão de Jesus com os apóstolos, e aí nós vamos olhar para Atos para entender o que é igreja, né? É interessante que Atos dos Apóstolos, além de ser um registro, um documento histórico, também é a palavra de Deus, né? Faz parte do cânon, né? Então o que acontece? A partir disso a gente olha para Atos e a gente vai ver ali qual era a mensagem dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam, primeiramente, né? Pregavam Cristo, pregavam Jesus, né? Utilizavam da antiga aliança, né? Dos profetas, né? Baseado naquilo que Jesus tinha deixado, e era Cristo, né? Ele é o Messias, o Salvador, o Senhor, o Redentor, né? Aquele que tinha sido prometido há tempos atrás. E aí nós vamos ver a igreja entendendo essa mensagem, né? Espalhando essa mensagem, primeiramente ali entre eles, os judeus. E a gente vai ver o que é interessante, qual eram as características dessa mensagem, né? Como a gente falou, Jesus o Salvador, e essa questão da salvação, mas junto com isso a gente vai ver algumas outras características próprias da igreja, diante dessa mensagem, né? A comunhão, eles tinham uma comunhão que não era somente na reunião, né? Porque a gente muitas vezes entende assim, será que, talvez alguns irmãos entendam, né? Será que lá na época de Paulo eles se reuniam em todos os templos? Nos templos, nas construções que tinham, eles estavam reunidos. Toda vez que eles iam para um templo, e principalmente eles iniciaram nas sinagogas, eles iam já tendo aquela perspectiva que, olha, se eles não forem convencidos pelo Espírito Santo, nós vamos sofrer, né? A gente vai ver ali Tiago, né, o apóstolo Tiago, depois de Estevão, se eu não estou enganado, ele é decapitado, né? Ele é martirizado. A gente vê o próprio Estevão, né, pregando o evangelho, anunciando o evangelho no templo ali com os religiosos da época, ele é martirizado. Então era diferente, né? As reuniões não eram somente em locais que eles poderiam estar juntos, né? Muitas vezes, e principalmente, era nas casas, eram nos lares, eram nas catacumbas, eram escondidos, né? Então a questão da comunhão vai além das reuniões que eles faziam, porque tu vai ver Atos 2:42, até vou ler para nós aqui, se tu me permite, David. Atos 2:42, rapidinho aqui, pra gente seguir o andamento. Tá tranquilo o áudio aí, David? Não tô te escutando só. 100% é que eu desligo o meu pra não dar problema. Ah, tá, não, tranquilo. Tá 100%, cara. Vai aí que tá show. Beleza. Atos 2:42, né? Vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então o que acontece, né? A mensagem dos apóstolos era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Messias, né? Lembrando que primeiramente foi para os judeus ali, né? A propagação do evangelho começa ali com eles. E os primeiros a perseguirem são os próprios compatriotas, né? São os próprios judeus, né? Mas enfim, isso vai gerar uma característica. Qual é a característica, né? Eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? Então havia uma fome e uma sede por aprender. Nós queremos aprender da revelação de Cristo. Lembrando, naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje.
Vai demorar 3 séculos para frente para acontecer isso. Então o que acontecia era muito baseado nos profetas da Antiga Aliança e no que os apóstolos estavam ensinando. E nas cartas que eles começaram a enviar às comunidades ali na época que já começa a se espalhar, né, gradativamente. Mas eles preservavam, tinham fome e tinham a perseverança de continuar na doutrina ali, né, naquele ensinamento. Claro, era 100% dessa forma, não havia heresias, não havia erro de forma nenhuma. O que mais tinha, né, o que começa a acontecer depois é algo que tu vai estudar, tu te apavora, eu achei que era tudo perfeito. Mas não, né, não era perfeito, porém tinha essa característica. E volto a falar, né, a comunhão, né, David? A comunhão, né, cara, que eu acho que é algo que a gente aprende aqui com a igreja no início, a igreja primitiva, que era uma comunhão que excedia as reuniões. Eles eram irmãos, mas não eram irmãos numa perspectiva de ser colega, de participar da mesma denominação. Ah, aquele irmão da minha comunidade. Não, era uma irmandade, cara, que passava das reuniões. E eu acho que isso é uma característica primordial para um discipulado, né? Se a gente for ver o discipulado lá, era algo que não era somente numa formalidade, né? Era no dia a dia, né? No andar junto, né? Então eu creio que eu acho que as duas principais mensagens dessa noite que a gente pode pegar é essa fome de aprender o que Jesus já revelou, que é o que está nas Escrituras, que na época eles tinham através da boca dos apóstolos, e a comunhão que vai além da estrutura, né? Vai além das reuniões, vai além do culto, que é a irmandade que aí gera um discipulado saudável, né? Com certeza, né? O Senhor levanta os seus profetas, seus pastores, os mestres, ao qual a gente deve honra, uma honra sadia, né? Mas, porém, entendendo que todos nós somos sacerdotes, né? Sacerdotes de todos os santos, né? Ninguém é mais especial do que ninguém. Quando parte dessa perspectiva que eu preciso estar junto com meu irmão, mas eu não sou melhor do que ele, mas aquilo que eu tenho eu vou compartilhar e aquilo que ele tem eu vou receber, eu creio que a gente está caminhando para a essência do que está escrito em Atos. É isso aí, meu irmão. Eu acho que o início parte disso. Cara, é exatamente, né? Isso é legal. Eu vejo que é muito bacana da gente perceber isso, porque, cara, é lindo da gente compreender que Deus é o dono da história. Tipo, e eu levo isso para a história, tipo assim, a gente vai participar da escola, a escola educacional, primeiro ensino médio, ensino fundamental, e o que a gente vai participar da história. Cara, e é impressionante, né, quando a gente percebe através da Bíblia, através do estudo da história da igreja, a gente percebe, cara, Deus é o dono da história. A história do mundo, a história da terra, a história da vida, tá na Bíblia, tá ali, e aí tu vai partir para os outros conhecimentos e livros, e tu vai perceber Deus em tudo ali, e como Deus tem cuidado, tem soberania nisso. E o povo de Deus, que é a igreja, então expressa e está vivendo essa história, né? Então são personagens, são, como é que se chama? Protagonistas da história, né? A gente está fazendo parte disso. Então é muito bacana de ver quando tu fala a comunhão, cara, como é lindo de ver na comunhão as pessoas sedentas por querer conhecer de Cristo, por se debruçar nas Escrituras, querer conhecer mais de Cristo, querer saber, né, mais da história, do que Cristo fez, do que Deus fez, quem é o Deus, de como viver. E através dessa comunhão, e as Escrituras mostram isso. Uma coisa que a gente diz que é pela comunhão, pelo ajuntamento da igreja que as coisas são compreendidas, são esclarecidas. É nesse exercício, né, que acaba se compreendendo o que Deus colocou nas Escrituras, o que Deus falou através das Escrituras, e que cada um recebe uma parte de discernimento através do Espírito Santo e vem trazendo clareza que nos leva a uma conduta, né? Nos leva a praticar isso e a anunciar essa mensagem. Então, não tem como viver de forma contrária a isso, cara. É algo muito, não tem como, é algo estranho. Cara, é lamentável, é algo estranho quando tu falou uma coisa muito bacana, né? Cara, a gente não dá mais para ser colega de denominação.
Nós temos que exercer a comunhão. E no exercício a gente foi... a gente aprendeu um monte de coisa que não tem nada a ver, e isso tudo aconteceu na história, né? E aí vem as heresias, tem muita coisa que a gente vive, nós vivemos como igreja, que os irmãos, né, vieram alertar que não era do evangelho, que não era da igreja de se viver. Mensagens, conversas, atitudes que hoje é inacreditável que nós, através do estudo da história da igreja, nós percebemos que houve grande luta para combater certas mentiras, que hoje se diz que não, Cristo é assim mesmo, você pode pecar, é assim mesmo, você não precisa ter relações profundas. Então, essas contaminações voltam à tona para trazer, né, facilitar. Eu costumo falar para as pessoas, assim, para os irmãos, né? Cara, a gente tem que parar de ser um lugar onde tu peca confortavelmente, né? A gente está aqui para ajudar, para dar suporte, mas a gente precisa nos alertar. Hoje, se tu alerta um irmão, algo que a Bíblia diz para fazer sobre o pecado, as pessoas, tipo, não, isso não é de Deus, Cristo me ama do jeito que eu sou. Tipo, há uma distorção, assim. Não, e o pior de tudo é que existe uma liderança, e onde eu posso falar do que eu participei já, então eu posso testemunhar do que eu vivi, aonde uma liderança que diz que você estudar teologia traz problema para a sua vida. Mas não traz, todos nós temos que atingir tal objetivo onde nós conseguimos perceber e até mesmo decidir, avaliar, decidir com quem andar, como andar, onde congregar. Muitas vezes, hoje em dia nós temos as divisões que muitos entendem, mas tem muitas coisas que são boas no meio da história, que tu percebe que são partes que colaboram, né? Quando a gente entende essa questão de que somos parte da igreja, de que não é a minha igreja, de que eu não sou a igreja, mas que eu faço parte, e aí a gente vai vivendo, recebendo essa mensagem séria, estudando isso, percebendo aonde nós não podemos cometer os mesmos erros que outros irmãos cometeram. Então, o pessoal demoniza muitas coisas, né? Aí o pessoal torna o termo igreja uma palavra santa, que ela quer dizer povo salvo de Deus, no sentido mais grosso, né? Claro. E aí o pessoal demoniza o termo católico. Cara, quando católico quer dizer a igreja global, para não dizer outra coisa. É o povo global de Deus. Porque se estudar a história vai entender o que isso quer dizer. Aí quando os irmãos falam dos pais da igreja, não, são padres, os santos, não. Pô, os caras queimam tudo os caras, mas não foram estudar, entender como essas pessoas colaboraram e cooperam com a igreja, para que nós estamos vivendo hoje, para tudo aquilo que Deus está fazendo, né? É isso aí, né, mano? Eu costumo dizer assim que a gente tem que olhar para trás e ver os irmãos que vieram antes de nós, que pavimentaram o caminho, né? Então, aquilo que tu falou no início, assim, não precisa inventar roda, né? Tantas estratégias, vamos dizer assim, tantos dogmas, costumes, digamos assim, já foram lá no passado estabelecidos, né? Vamos dizer as doutrinas, o que é básico, fundamento, né? Já foi estabelecido. Então eu não preciso inventar a roda e querer descobrir algo novo, sendo que já está estabelecido nas escrituras, né? Eu costumo dizer, já está estabelecido nas escrituras. Aí, caminhando na história, como tu falou, sai os apóstolos morrem. Vai ficar os discípulos dos apóstolos, né? Por muitos considerados como os pais apostólicos, né? Depois vem os pais da igreja, né? Aí os pais da igreja, tu tem, entre os pais apostólicos e os pais da igreja, tu tem os apologetas, os primeiros grandes apologetas, né? Que vão defender a fé. Aí tu tem toda essa construção de pessoas que se dedicaram, que mergulharam nas escrituras para entender o que estava sendo escrito, né? E isso, o que é isso? O que é estudar a Bíblia? É teologia. Então, eu digo assim, no Brasil, né? Qualquer igreja evangélica, ela tem uma teologia e os líderes, os membros, praticam uma teologia. A diferença é o quê? Se ela é boa, se ela é saudável, se ela é ruim. Então o que acontece? O que é bom, então? O que é uma teologia saudável? É quando eu levo em consideração os irmãos lá no passado,
né? Lá no passado, por exemplo, eu vou ver Calvino. O que Calvino disse sobre salvação, né? O que Armínio disse sobre salvação? Não, mas peraí, antes de Calvino, há muito tempo atrás, tinha Agostinho, né? E se a gente for ver na história da igreja, Lutero e Calvino, eles usam muito do que Agostinho disse anos antes, né? Séculos antes. Então eu acho que para a gente ter a mensagem da igreja, ela ser a mensagem que ela deve proclamar, que é o evangelho, né? Eu costumo dizer o que é o evangelho, né? É o que Jesus fez, o que ele faz, o que ele vai fazer, didaticamente, resumindo, né? Primeiro tem que entender a nossa história, o que é a igreja, né? Para eu poder pegar as características do que é ser igreja, para aí eu entender a mensagem correta, que é o evangelho. Porque aí eu consigo compreender qual é o sentido real do evangelho, né? Então eu acho que é isso, meu irmão. É não inventar roda, olhar para a história para pegar o que é bom, né? Para pegar o que é bom e observar o que é ruim, porque como eu comentei, né? Se a gente for ver, teve muitas heresias que surgiram no passado e que se repetem hoje, né? Elas ganham a máscara, elas ganham a contextualização, mas lá no passado aconteceu, né? Lá no passado houve uma brecha, houve um entendimento contrário do que as escrituras diziam, né? E por que se propagou? Né? Muitas vezes se propagou porque naquele momento não tinha uma estrutura que nós temos hoje. Então, assim, ó, tem coisas pro nosso tempo que é inadmissível. Parece ser radical. Vai soar radical isso. Mas é inadmissível. Por quê? Né? A gente tá no fluir da conversa aqui, né? A gente vai falando bastante coisa. Mas só para algo, meu irmão, assim, ó. O que eu e tu, às vezes, demoramos para aprender nessa caminhada da fé em 10 anos, em 12 anos, em 15 anos. Um irmão que tem fome e sede por Deus, com referências boas, em um mês ele aprende. Porque é saber procurar no YouTube, é saber qual livro comprar. Então, não tem desculpa. Nós precisamos, né? Nós que já estamos numa caminhada da fé, nós que temos esse entendimento da mensagem correta da igreja, né? Cada vez mais estudar e olhar para o passado, né? Eu vou olhar para aqueles irmãos lá no passado que pavimentaram o caminho. Para quê? Para eu pegar o que é bom e para eu não cair no erro que talvez eles cometeram. Bem isso. É interessante que alguns irmãos falam, né? E a gente percebe isso. Eu já passei por isso. Então, onde o cara diz assim que o desestímulo, né? Acho que nem sei se é a palavra. Não há o estímulo para estudar a Bíblia. Cara, isso é totalmente contrário ao que a gente vê através dos discípulos, porque eles se dedicaram. Mas aí a gente entra num ponto louco, né? Os caras não leem o contexto. Aí a gente entra num mar de. Porque daí o cara diz, não, porque os discípulos eram ignorantes, está escrito lá. Diz, cara, olha o contexto, tu acha que os caras não conheciam as escrituras, tu acha que os caras não conheciam, isso que tu tá falando, né? A história, qual é a nossa história? Isso é muito importante. Cara, agora então eu tô convertido, faço parte da igreja. Qual é a nossa história? E aí entra todo esse contexto muito lindo, cara. A história da igreja é linda, a história do povo de Deus, do que Deus está fazendo é lindo. Porque daí eu olho para a história e eu percebo, cara, houve erros aqui, houve pontos. Por que esses pontos, na hora da mensagem da igreja, do movimento da igreja, foram criticados? Aí tu vai olhar para o enredo histórico, para todo o plano histórico. Fica, sinceramente, eu não sei, que Deus me livre de qualquer soberba, mas me fica nítido perceber que, cara, existem coisas faladas hoje que não tem como eu dizer que faz parte, mas é porque entenderam errado. Mas, cara, se a gente pesquisar na história, e hoje tem acesso, como a gente falou, tá aí, tu consegue perceber que aquilo que o cara está sendo falado está contrário ao que já foi debatido lá há muitos anos atrás, e que a grande maioria da igreja refutou. Não, os apologetas vieram e disseram, cara, não tem nada a ver. Escorreram grandes livros para poder mostrar, claro. Não, tá, totalmente fora de contexto, fora da prática, tá fora do que os apóstolos diziam, tá fora do que Jesus veio trazer. E a gente vê isso acontecendo novamente. Claro. Tu sabe, sim, que tu citou algo muito interessante, né?
que é a questão de não ter desculpa na questão de buscar o entendimento, né, o conhecimento, né. E às vezes tu falou que às vezes os irmãos usam de um contexto fora da casinha, né, que é a questão que na época os apóstolos eram ignorantes, mas às vezes isso aí cara, isso aí é uma falácia, por causa que muitas vezes a pessoa não tem nem entendimento de como era o contexto histórico, né? Com certeza a educação não era algo público, dado para todos, mas pega o apóstolo Paulo, e tu vai pegar alguns outros apóstolos, né? Tu pega Lucas, né? O Lucas que escreveu o Evangelho, né? Que foi o mesmo que escreveu Atos, né? Ele era médico, né? Mas enfim, o que acontece? A gente não tá dizendo aqui que no caso, aquele irmão que trabalha, vamos dar um exemplo aqui, o irmão trabalha no pesado, de segunda a sábado, né, descarregando bolsa, em obra, que ele vai chegar todos os dias em casa e vai pegar um livro de teologia sistemática, né, e vai ler. Claro. Então a gente não está dizendo isso, que ele tem que fazer isso. Com certeza, se ele é salvo, se ele nasceu de novo, ele vai ter interesse em aprender das escrituras, né? Mas muitas vezes ele não vai ter aquele tempo de se aprofundar. Aí eu acho, meu irmão, que a responsabilidade pesa para aqueles que se dispõem a ser líder. Pô. Aqueles que se dispõem a abrir a boca, né? Porque o que acontece? Nem todo mundo tem esse chamado a sentar numa cadeira, abrir um livro e começar a ler, e começar a escrever, e começar a pesquisar, e começar a estudar. Nem todo mundo tem. Mas aqueles que têm, na hora que eles abrirem a boca, se eles não falarem o que realmente está escrito, vai pesar, cara. Vai pesar. E se não incentivarem o mínimo, os irmãos buscarem conhecer o evangelho, o mínimo, né? Então, volto a dizer, não precisa talvez tu ter aquela profundidade, mas o mínimo do que é. E junto com aquilo que a liderança está passando, tu tem um cristão saudável que sabe que é o evangelho e que no momento oportuno o Espírito Santo vai usar ele para ele abrir a boca e pregar o evangelho genuinamente, né? Então tu vê que é um conjunto, é um corpo, né? Aqueles que são chamados a sentarem, né, numa cadeira, a abrirem uma teologia sistemática, abrir um comentário bíblico, abrir os livros de história da igreja e começar a escrever, começar a pesquisar, ir para uma reunião num pequeno grupo na casa, ou ir para um culto na denominação, pregar a verdade, ensinar a verdade, aquele irmão simples ser instruído, ir para a casa dele, ler, ter uma vida de leitura da palavra, e no momento oportuno ele pregar o evangelho, ser um evangelista, né? Então tu vê que é um corpo, né? Mas eu volto a dizer, pesa sobre aqueles que abrem a boca, né? Aqueles que se levantam para ensinar, pesa sobre eles. O que nós estamos fazendo aqui é algo que pesa sobre nós, né? Porque de uma forma ou outra a gente está comunicando a palavra, o evangelho, né? O que é a igreja, a mensagem da igreja, né? Então isso é uma responsabilidade que eu creio que todos os líderes, aqui líder a gente não estou citando somente pastores, mas todos aqueles que se dispõem a ensinar as pessoas, né? A discipular uma pessoa, né? Tu tem uma responsabilidade, que é estudar as escrituras. E o que tu citou, né? Eu vou analisar o que está sendo dito hoje em dia nas redes sociais, né? O que está no YouTube, o que as pessoas estão falando. É um evangelho onde o Deus que eu sirvo é um Deus impessoal, que ele está distante, que é só eu cumprir algumas regras, né? Eu cumprindo essas regras, ele vai me abençoar porque eu tenho direito a ser abençoado. E que na questão de pecado não é bem assim, não. Pecado não é dessa forma, né? Segue fazendo a tua vida, tentando ser uma pessoa boa. Isso não é o evangelho, né? E antes de passar a bola pra ti, algo aqui que semana passada pra cá eu creio que o Espírito Santo começou a me trazer clareza pra algo, irmão. Cara, muitas vezes quando nós anunciamos Jesus, sabe? Jesus nos dias de hoje tem sido, nos dias de hoje não, mas há muito tempo, mas parece que está sendo mais, tendo ênfase nos dias de hoje, Jesus como um produto, sabe? Que Jesus te cura, Jesus te abençoa, Jesus pode fazer aquilo, Jesus é aquilo, e eu não digo que Jesus não é. Com certeza o Senhor nos cura da enfermidade que seja, da física, da alma, que sim, ele é um pai, né? É um Deus presente que quer nos abençoar, sim, quer. Mas Jesus não é um produto, né, meu irmão? Jesus é Senhor. E eu creio que quando a gente não tem não procura ter essa base, esse fundamento nas escrituras, a gente acaba entrando nesse marketing gospel, onde Jesus é um produto para eu ter pessoas na minha denominação, sendo que não, Jesus não é um produto, Jesus é um Senhor, Jesus é o Senhor que vai retornar e vai vir buscar uma igreja gloriosa, né?
Então, eu creio que toda essa base, né, e a responsabilidade pesa para aqueles que abrem a boca para anunciar, né? Eu creio que é isso, né, meu irmão? É muito bom. É isso que tu falou, né? Exatamente, né, cara? Eu sempre olho, tem que olhar para os dois lados, né? A gente olha para um lado que não busca, e a gente olha para um lado que não estimula. E aí que tá, né? Aí eu sempre vou pegar mais pesado para pro lado da liderança. Eu sempre vou. Porque é exatamente o que tu falou. Quem tem a capacidade, quem buscou, o Senhor falou que vai prestar maiores contas disso. Então, essa é a questão. Nós, né, que buscamos é compartilhar disso, estimular isso. Não é uma necessidade, mas qualquer pessoa, que nem tu falou, né, pô, qualquer convertido, ele vai ter anseio por entender a Bíblia, por ler a Bíblia, por entender, né, essas coisas. E aí, se ele não tem condições, não tem também não tem esse dom, esse impulso para buscar, ele vai ter alguém para fazer isso, para ajudar nisso, a fazer isso, né? E aí que gera essa responsabilidade, esse zelo de mostrar isso, de cooperar com isso. Eu, lamentavelmente, eu concordo com isso, né? Tem pessoas que não têm esse estímulo, esse chamado de se aprofundar, mas é necessário que haja no meio de onde ele congrega alguém que coopera nisso, porque não tem como se desvincular disso, né? Não tem como a gente se desvincular disso, então, porque senão a mensagem fica debilitada. Imagina, é normal, porque é um testemunho particular meu de que, ao estudar a história, eu consegui ver como a igreja é na prática, de maneira mais clara. Eu consegui ver os erros, e eu pude ver, cara, eu pensei que eu estava conhecendo algo, fazendo algo novo e não tem nada a ver. Eu pensei que eu tinha descoberto algo novo e não tem nada a ver. Então eu percebi isso. E aí, esse zelo de compartilhar com os demais irmãos, de trazer de volta, porque eu tenho essa. Cara, existem coisas que eu participei já aonde não houve isso, cara. Sinceramente, eu fiquei preocupado. Eu digo, cara, quanta gente que não teve acesso a isso, né? Porque não foi, cara, simples ensinamentos que a própria Bíblia, por uma leitura completa de um capítulo, de uma carta de Paulo, se entenderia. Mas nem isso há. Porque tu falou, o que interessa é o produto, o que interessa é a campanha, o que interessa é pagar o aluguel do fim do mês, o que interessa é que eu receba as honras por ser líder. E aí o ensino fica totalmente fora. Cara, e para nós, eu acho que, não sei se tu vive isso, eu não sou um grande entendedor, mas o pouco que eu sei já me complica um pouco quando eu ouço algumas mensagens. Por isso que é difícil para nós, às vezes, dizer assim, porque hoje Jesus está sempre foi feito, sempre houve essa questão de fazer de Jesus um produto, porque a gente tem um depósito, né, de algum conhecimento, porque realmente Jesus hoje é usado como um produto, né? A igreja é um lugar para satisfazer seu desejo e não mais aonde é um povo para manifestar o reino de Cristo, do governo de Cristo, né? Para expressar, dar sinais desse reino. Na verdade, é um lugar onde tu sacia teus desejos, onde tu alcança sucesso, êxito. Então, não há mais. E como é protetor isso, como protege a gente parar para ler as cartas completas, entender o contexto, buscar as referências dentro da Bíblia. Hoje que a gente tem Bíblias que vendem com as referências ali já, com as ligações dos textos para poder compreender. Então é simplesmente pegar a Bíblia e ler ela, que é algo normal do convertido. Isso é algo normal do convertido. E tu tocou no assunto antes do discipulado, que a igreja é natural da igreja, que o discipulado acontece através de irmãos mais maduros, com irmãos mais novos, onde ele vai levar esse caminho, né? Onde a gente descobre que eu preciso conduzir um irmão aonde ele tem uma vida diante de Deus, aonde, entre aspas, ele não depende de mim. Não depende de mim para andar com Jesus, para andar com Deus. Né? A gente vai andar junto, vai andar em companheirismo, é isso. E é isso, nada mais. Nisso a gente se ajuda. E eu penso que nisso que tu falou agora, por último,
é essencial, né? É essencial. O sacerdócio de todos os santos, né? Quando a gente começa a entender isso aí, né? Que a gente tem um irmão mais novo na fé e ele não tem o destino de ficar dependente de mim o resto da vida. Né? A minha missão é fazer ele, conduzir ele a uma caminhada com Jesus, onde ele vai ser autônomo na questão dele entender que a vida dele com o Senhor, intimidade, é a iniciativa dele, né? Como salvo agora, no caso, livre, né? Em buscar mais de Deus, né? Ser sensível ao Espírito Santo, a chegar a uma maturidade. E eu não sou melhor do que ele, eu não sou mais espiritual. Com certeza que a experiência, o tempo de caminhada, isso me diferencia, mas isso tem que se tornar algo pequeno, né? Eu creio que isso é importante, né? Eu acho que é uma distopia quando a gente vai analisar a história da igreja, né? Vai analisar a história da igreja, a questão lá, quando... que a história, o cara tem que entender algo, né? A história, ela não é uma verdade absoluta. A história trabalha com fatos, né? Com documentos, com fontes, e muitas vezes a narrativa da história, ela não vai ser parcial, ela sempre vai ter uma tendência, porque é um ser humano falando, né? E o historiador ou o professor, ele tem que buscar ao máximo ser parcial. Mas o que acontece, nós analisando a história, né, fechando esse parênteses só para o pessoal compreender, a gente tem que entender que quando a igreja ela começa a ganhar algum status lá após Constantino, tem polêmica se foi benção ou não foi, enfim, ela ganha alguns status com ele, e no decorrer, depois lá com Teodósio I, onde o cristianismo se torna a religião oficial do império, nesse intervalo a igreja vai se tornando uma só com a política. E qual é o contexto que é muito usado ali? Quais as características? Muito do que era do Império Romano, a igreja vai aderindo. Uns vão dizer que na verdade a igreja, na época ali que ela se instituciona, se torna institucional, ela vai redimir o que é profano. E outros vão dizer que não. Mas enfim, não é questão nossa julgar. Mas o fato nos apresenta que alguns aspectos de cerimonial, da questão de sacerdócio, de separar o povo dos sacerdotes, né? Porque aí você forma o clero, né? Se estabelece o clero e se estabelece o povo comum, né? Ele não tem acesso ao conhecimento que eu vou ter, porque ele é comum. Eu sou chamado para isso. Né? E aí na Idade Média, já na Idade Média, isso, né? Na Idade Média nós vamos ver que a educação já era algo escasso. E quem tinha acesso às escrituras, à Bíblia, era o clero, eram os monges, eram os padres, enfim. E no decorrer isso vai ter uma ruptura com a reforma. Ali, né? Principalmente com Lutero, Zwingli, se eu não estou enganado, Calvino, alguns anos depois, né? Calvino vem 20, 30 anos depois. Eles trazem o que? O sacerdócio de todos os santos. Não tem separação. Não é por causa que o bispo está lá, o pastor está lá, o padre está lá, que ele tem uma responsabilidade de cuidar do rebanho, que ele é melhor e só ele vai ter acesso às escrituras. Não. Então todos têm acesso às escrituras, né? Lutero falava, né? O livre exame das escrituras, né? Todos têm a liberdade de poder pegar, ler e examiná-la. Isso começa a se propagar. E olha o que é interessante, meu irmão. Se a educação naquela época era algo que era escasso, após a reforma se torna objetivo dos reformadores. Nós vamos educar o povo para eles terem acesso às escrituras. A começar a ler a Bíblia, a começar a ler da palavra. As primeiras escolas públicas, quem é que formou? Os reformadores, né? Então a gente vê ali que aí a gente caminha para o final da Idade Média, para a Idade Moderna, que aí o pessoal considera que é a base do que nós vivemos hoje em dia, né? Depois vai ter a ruptura para a idade contemporânea, mas depois de um tempo. Mas ali é a base para tudo que nós vivemos hoje. Foram cristãos, foram os nossos irmãos do passado, foram os reformadores, né? Então, se hoje tem escola pública, porque Calvino, lá em Genebra, ele entendeu que as pessoas precisavam aprender a ler para ler a Bíblia, a ler as Escrituras, a buscar de Deus. Lutero entendeu isso. Compreende, né? Tem um livro muito conhecido na área de humanas, que esqueci o nome do livro, é um livro muito conhecido, Max Weber, ele fala sobre o capitalismo, o protestantismo e o capitalismo. Né, a importância, muitos têm uma perspectiva para falar mal, né, dos cristãos, dos protestantes e tudo mais, mas muitos dizem que não, que realmente eles só fazem uma análise
Mas é verdade, né? Até se tu for ver a questão do trabalho ali após a reforma, eles trazem a ênfase, né, que tudo é para glorificar a Deus. Mas enfim, não é o que nós estamos tratando aqui. Mas voltando à questão da educação, tratando a questão da educação, com os reformadores tu vê isso, ó, todos são sacerdotes. Então todos vão examinar as escrituras, todos vão buscar de Deus. E o que isso tem a ver com o que tu estava falando? Que no meu discipulado eu não sou um sacerdote e a pessoa depende de mim, não. Eu tenho que ensinar ela o quê? A ler, ensinar ela a sentar, vai ler os evangelhos. Ela ler e começar a ter uma vida autônoma, entre aspas, no sentido dela, vou usar esse termo, ela preparar a marmitinha dela, o devocional dela de cada dia. Né? E isso aí, né, meu irmão? Eu creio que isso é algo que nos dias de hoje não é pregado. Isso nos dias de hoje é algo que é escondido, né? Os irmãos têm que depender de mim. Por quê? Porque tem o medo de perder as pessoas, mas na verdade tu não vai perder as pessoas, tu vai ganhar pessoas que vão ir para as comunidades, vão ir para as igrejas, não para consumir, mas para compartilhar. Né? Então, quando tu não tem esse entendimento, o que acontece? Tu acaba formando discípulos que eles vão só para consumir e tudo eles acham um erro. Tudo eles vão achar, eles vão criar algo que satisfaça eles. Mas quando tu discipula pessoas, a elas entenderem que elas são sacerdotes e que elas não dependem de ninguém, mas da iniciativa delas de buscar a Deus, só flui. Né, o sacerdócio de todos os santos, né? E o papel dos líderes, dos irmãos mais velhos, é conduzir a esse entendimento, né? A essa perspectiva. Muito bom. Tu falou isso aí. Eu lanço os insights, tu vai discorrendo. Tu pode, como tu tem a melhor visão, tu pode trazer esse panorama, como tu trouxe agora, né? Essa linha do tempo muito boa, trazendo a história e a prática. Tu falou sobre a questão, e é verdade, né? A política se envolvendo com a igreja e tal. E aí a gente está vendo isso. Essa semana eu vi um deputado crente que lançou uma lei lá para que a Bíblia não possa ser alterada. E aí gerou um monte. Aí já foi aprovado né, como urgente. E aí os irmãos, né? O Paulo On, que é um cara entendido, pegou esse cara, comentou. Ele comentou. Cara, que insanidade tu aprovar uma lei onde a Bíblia não pode ser alterada. Aí, olha que vergonha. Um irmão crente dizendo, vamos lançar essa lei que a Bíblia não pode ser alterada. Aí o Paulo trouxe os argumentos. Cara, qual Bíblia? Católica, do Testemunho de Jeová? E como é que não vai ser alterada se foi já nos dada a liberdade de interpretação, de poder comentar, de poder desenvolver estudos em cima disso. A liberdade de entender a palavra. E o outro ponto que tu falou, que de linkar, olha, não sei se eu estou certo nisso, que me surgiu agora mesmo, eu não sei se eu vou fazer, mas é interessante que através da história do momento que nós estamos vivendo, e através do conhecer a história, conhecer o plano de Deus, através da Bíblia, nós também conseguimos ter maior compreensão do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. E isso está linkado com essas clareza através da história, porque praticamente é o que acontece na linha do tempo, né? Por isso que nós temos o que temos. Por isso que nós temos os apóstolos, aí nós vemos os discípulos dos apóstolos, aí nós vemos padres, aí nós vemos papa, aí nós vemos os apologistas, nós vemos os monges colaborando. Então, existem inúmeros conteúdos, livros, que os crentes, entre aspas, os crentes não leem porque é do demônio. Só que, cara, tem conteúdo fantástico desses homens. Com certeza. Abençoador. E aí, pode falar. Como eu te comentei, né? Se tu for ver ali Lutero, os reformadores, Calvino, eles usaram muito do que Agostinho escreveu, né? Agostinho era católico, né? Ali, então. Isso. Eu não vou lembrar, mas não lembro se ele antecede Constantino ou após. Mas enfim, ele cai nesse termo que tu falou, que os irmãos entendem. Não, era um padre, mas meu irmão, homens de Deus no catolicismo romano, né? Homens de Deus no catolicismo romano. Então, nós temos que levar em consideração porque é a história da igreja, né? Era a igreja. O que aconteceu na Idade Média foi erro do catolicismo romano. Sim, mas era a igreja na época. Então a gente
Não pode tirar o corpo totalmente fora. São nossos irmãos, né? E essa questão, eu creio que para uma live futura, né? Essa questão, mas eles são. Como eles são nossos irmãos se eles são idólatras? Olha, idolatria vai muito além da questão da imagem, né? E eu vou dizer algo que pode ser polêmico, mas a gente não quer treta. Mas nas nossas comunidades tem muitas pessoas tão idólatras quanto irmãos dentro de uma estrutura católica romana, né? Isso. Então, é o que tu falou, eu acho que a história da igreja é tu absorver o que puder absorver. Tem um irmão que é um rapaz que eu fiz uma live anteriormente, semana passada, o Felipe, ele tá estudando história da igreja também. Demais, cara. E ele comprou um livro de uma visão histórica, de uma perspectiva do catolicismo romano. E ele comentou comigo, cara, show de bola, cara, que tu comprou, porque não que tu vai sair do que é o protestantismo, né? Mas é para te entender o que os nossos irmãos pensaram, nossos irmãos que hoje nós divergimos bastante, que são os católicos romanos, mas o que eles pensaram na época numa questão histórica, né? E, então eu acho que é importante, sim, né? Eu escutando uma live do professor Lucas Gesta, não sei se tu conhece, para mim ele é um dos melhores professores de história da igreja no Brasil. E ele falou algo interessante, né? Que nós, cristãos, aqueles que se dispõem a aprender, tem que chegar a um ponto de não ter medo de ler nenhum livro. Porque tu tá alicerçado na tua fé, né? Mas primeiramente tu tem que conhecer a tua fé, né? Tem que conhecer o que é essa igreja, né? E aí sim, depois ler até para poder refutar, né? Quando o movimento Fé Inteligente, já vou passar para ti. Muito bom. O movimento Fé Inteligente, ele tem objetivo, né? Qual é o objetivo do Fé Inteligente? É entender que nós, cristãos, nós somos o povo do livro. Uau, né? muito bom. Que fé e crer em Deus tem a ver com a razão. Né? Nós não somos racionalistas. A razão não dita e não conclui a verdade. A verdade é as escrituras, né? E nós acreditamos no poder sobrenatural de Deus que vai além do nosso intelecto. Mas nós somos seres racionais e Deus trabalha na nossa racionalidade. Se não fosse assim, não haveria um livro, né? Não existe um livro se não fosse assim, né? Então, a fé inteligente tem esse objetivo de a gente poder chegar a eu vou usar esse termo, eu não gosto desse termo, mas vou usar esse termo para o senhor entender. A um nível onde eu posso dialogar com um ateu, onde eu posso dialogar com alguém que tem uma pauta progressista, porque é essa pauta que tem sido predominante, e eu não só dialogar para ter uma bateção de boca, mas eu ter argumentos, né, que é onde eu vou usar de outros conhecimentos, mas partindo do meu princípio, do princípio que eu acredito que é as escrituras, tu entende? Aí eu vou dar um exemplo, tu citou desse deputado, né, que eu acho que não tem nada a ver, eu acho que aí ele tá dando espaço pro Estado tomar conta de um departamento que não cabe a ele, né, não cabe ao Estado querer dizer o que é o que não é, isso é questão da igreja, dos irmãos, e aí o que acontece? Enfim, a gente conseguir ter agora futuros políticos, futuros irmãos que vão estar na política, mas que eles vão entender a vida deles é bíblica. A vida deles tem que ser bíblica. E quando eles tratarem de pautas, quando eles tiverem projetos, eles não vão usar da Bíblia primeiramente. Talvez alguém ouviu agora, mas o que é isso, meu irmão? Como assim, se ele é cristão, não vai usar da Bíblia? Não, a vida dele tem que ser bíblica. Porque lá na Câmara, lá no Senado, eles não estão nem aí para a Bíblia. É a tua vida que tem que respaldar o que a Bíblia diz. E tu usar da inteligência, tu ser um Daniel nesse tempo, né? Tu ser um Daniel como foi com Nabucodonosor, que influenciou de tal forma, foi uma estratégia de Deus naquela época, né? E eu creio que a gente precisa de pessoas assim, né? Não só na área da política, mas na educação, né? Entender a tua vida tem que ser bíblica. E se tu chegar com a Bíblia, eles não estão nem aí pra Bíblia. Eles não acreditam, a Bíblia não é regra de fé deles. Mas a tua vida vai respaldar, né? Mas primeiro tu precisa conhecer, né? Tu precisa entender. Que demais, cara. Muito bom. Não, tu pode falar, fica à vontade que tu tem mais propriedade nisso, né? E partindo para uma parte final agora, até porque o tempo do Instagram mesmo que acaba limitando a gente, mas partindo para uma parte final, tu falou uma coisa que eu conheço o Ezequiel, e ele nas aulas que ele dá, ele usa os filmes normais. Para tu ver como é complicado, a gente quando, graças a Deus, que nem tu falou, eu não consigo mais separar o secular do sagrado, mas vou usar o termo, né? Ele usa filmes seculares, músicas seculares para dar aula na escola, no seminário profético lá de Montemor.
E ele usa, e os irmãos, tem irmão e ele gosta porque ele sabe que isso vai acontecer, porque tem irmão que chega pra falar com ele que aquilo ali é demoníaco, não poderia ter sido colocado nas aulas e tal. E ele faz justamente para gerar esse choque que tu falou. Cara, como é que tu não consegue lidar com essas coisas? Como é que tu. Ah, não posso ler esse tipo de livro porque é demoníaco. Não posso conversar com esse tipo de pessoa porque é demoníaco, vai me contaminar. Mas, cara, no que tu crê? O que tu tem vivido, afinal, que tu não consegue dialogar, que tu não consegue ver? Tu vai, com certeza, tu não vai ver coisas obscenas, coisas que deturpam, mas existem materiais de qualidade e de bom caráter que, cara, tem muita coisa para educar, para trazer conhecimento, discernimento e até para perceber o que acontece um pouco da volta, para tu poder depois dialogar com essas pessoas, né? Então é importante a gente chegar nesse ponto, nesse nível de conseguir, poxa, cara, eu tenho muito essa pegada evangelística. Então eu tive muita discussão porque, cara, tu não pode entrar no boteco, mas, cara, é lá que eu tenho que estar para pregar o evangelho. É claro, não tem que estar lá se tu me ver, entendeu? Eu tenho que ir lá pregar o evangelho, eu tenho que ir nos pontos, em certos pontos, para pregar o evangelho. Quer dizer, é um escândalo se alguém me ver saindo de uma boca de fumo. Cara, mas e se eu tava lá pregando o evangelho? Eu podia estar indo lá, claro. Que bom que tu se preocupa comigo no sentido de, irmão, tu não caiu, né? Tu não tá usando, mas você também pregar o evangelho. É claro que tu nem precisa ir sozinho, muito pelo contrário, não é aconselhável. Mas lidar com essas diferenças, andar no mundo para sermos discípulos de Jesus, lermos esses livros, né, termos essa compreensão, não precisa se aprofundar, mas ter um pouquinho de discernimento. Hoje tem vídeos, tem uma série maravilhosa da Escola do Discípulo sobre a história da igreja, cara. Que conteúdo maravilhoso. E fora os outros top, aí, né? Nossa, os caras fizeram um negócio ali que qualquer um vai entender, vai discernir e depois dar uma pesquisa. A Wikipédia do Google tem até algumas coisas muito boas. Então, com certeza. Mas conclui, discorre para nós aí sobre a mensagem da igreja, tudo isso que tá falando aí, muito bom, cara, muito excelente. Meu irmão, eu creio que é isso, né? Até que tu citou agora aqui nessa questão final, a nossa fé, ela não é uma fé frágil, né? Ela não pode ser uma fé frágil que o contato que eu vou ter com o ímpio eu vou me afastar, né? Não. Primeiro, o que acontece? Talvez aqui quem está nos assistindo são pessoas que são novas da fé. Vamos dizer assim que tem alguma porcentagem. O que tu precisa? Tu precisa aprender quem é Jesus, te aprofundar cada vez mais em conhecer quem é o Senhor, o que é ser igreja. Entender o evangelho, porque a mensagem da igreja é o evangelho. Jesus é a principal mensagem da igreja, né? Não há outra mensagem principal, é Jesus. De Gênesis, Apocalipse, vai apontar para Cristo, né? Claro que tem textos que não vai falar de Jesus e não adianta querer fazer uma hermenêutica e achar Jesus, mas o sentido de toda a Bíblia é Jesus, é o Cristo. E tu precisa entender isso, ao ponto de tu ter uma fé alicerçada, sadia, né? Ao ponto de que tu entender que a tua fé não é frágil, que tu talvez vai estar em ambientes onde as pessoas não querem Deus. As pessoas, elas estão no pecado, mas tu é luz e tu resplandece, tu consegue ter uma conversa com elas, conversar com elas, né? Ter um diálogo com elas, né? E a tua vida, e sabendo a mensagem, tu proclamar. E eu creio que é isso, meu irmão. Eu creio que é usar a história como uma ferramenta para entender o que os irmãos fizeram no passado. Algo que eu gosto da história da igreja, uma das principais áreas da história da igreja que eu mais gosto é a história dos avivamentos. Nossa. Porque o avivamento, eu creio que é no que tu caminha, né? Nossa, algo que tu caminha, o pessoal aí caminha, né? A gente crê que o Senhor pode vir de uma forma sobrenatural, aonde vai haver uma transformação que vai sair das quatro paredes, pessoas vão ser quebrantadas e vão ter um arrependimento profundo dos seus pecados, né? Eu creio nisso, e a gente tem que caminhar e orar em prol disso. E quando eu, novo na fé, busco me alicerçar na história da igreja, busco me alicerçar no que os irmãos passados fizeram, busco me alicerçar com irmãos mais velhos, com certeza a mensagem que eu vou pregar vai ser a mensagem que o Espírito Santo está proclamando, que é o Evangelho, né? É o que Jesus fez, didaticamente, resumindo, é o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que ele vai fazer. O que Jesus fez? Morreu por causa dos nossos pecados. O que ele faz? Ele nos dá uma nova vida, um relacionamento com Deus. E o que ele vai fazer? Que é algo que eu sei que tem que queimar teu coração nesses dias, né? Até vi tu colocar lá no grupo, lá, né? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino perfeito.
E finalizando aqui, né, a gente citou algo, comentamos sobre política. O único governo perfeito, entenda isso. O único governo perfeito é com Jesus, é com Cristo. Não existe outro ungido, somente um, e é Jesus. E essa deve ser a mensagem da igreja, né? Olha, o pão, a pessoa tá passando necessidade. Eu não tenho só que falar que Deus vai prover, eu tenho que ir lá e se eu tiver o pão, eu dar o pão para a pessoa. Mas eu entender que aquele pão é só um meio para ela ouvir o evangelho. Senão, eu sou como qualquer outra pessoa que apenas está fazendo uma caridade. O que diferencia a igreja é que o tema central dela é Jesus Cristo. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu finaleira aí. Que maravilhoso, William. Que lindo, cara. Eu não sou ninguém, não sou insignificante. Mas, cara, é óbvio, cara. Tu sabe através da história e tem uma coisa que queima no meu coração há muito tempo e a gente tem se posicionado nesses momentos, nesses dias, quanto a isso. É a questão de, cara, nós precisamos. Eu tenho recebido esse incentivo e tenho acreditado nisso, né? A gente tem que expressar no Rio Grande do Sul isso. Tem que expressar. A história da igreja, isso é aquilo que tu falou. Eu acho que a gente carrega um zelo grande aí, não nos colocamos em patamares melhores ou maiores, muito pelo contrário, né? Sabemos do peso e por isso que estamos compartilhando. Cara, precisamos disso. Eu tô falando isso aqui para te incentivar publicamente, te incentivo ali, né, quando a gente conversa, de que, né, seja expressado isso, o que tu tem, eu acho bacana porque tu consegue trazer de maneira muito simples, muito clara, compreensível, linkando, né, essa questão da história da igreja, que é algo complexo. Demorei muito para começar a assimilar as coisas. Então, mas tu traz isso de modo que a gente compreende muito bem, traz muito paixão, amor quando compartilha por Jesus nisso, pelo Evangelho. E nós precisamos desse incentivo, né? Nós não podemos depender mais de outras coisas a não ser da palavra. Que bom, cara. Fico feliz, honrado, privilegiado. E que a gente possa somar, fortalecer cada vez mais para que o povo do Rio Grande do Sul, o povo aí, aconteça aquilo que tanto é profetizado, que eu confesso para ti que eu cheguei a ser cético e hoje estou crendo de que sim, nós somos um povo no Rio Grande do Sul aí para ser um grande sinal para a nação do povo de Deus, né, do reino de Deus, que nós venhamos a nos levantar, a assumir esse compromisso diante de Deus, como tantos homens fizeram quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê na história, né, de assumir esse compromisso com Deus e com o povo do Rio Grande do Sul, de expressar como uma igreja genuína, alguém que zela pela história, que zela pelos passados e está querendo, né, fazer aquilo que Deus tem para fazer. Com certeza, estou acreditando muito no que é falado, de que Deus está querendo habitar entre nós, de que Deus também quer habitar no Rio Grande do Sul, também quer habitar em Alegrete, em Caxias do Sul, em toda a cidade do Rio Grande do Sul, cara. Então, que bênção mesmo. Muito obrigado pela tua atenção, por ter aceitado o convite. E tem mais, com certeza é só um ensaio aí para demais conteúdo que a gente pode continuar fazendo aí. Tamo junto, meu irmão. Eu que agradeço, é uma honra estar contigo. Deus abençoe. Então tá, brigadão aí, boa noite, tudo de bom e vamos continuar conversando aí. Vamos sim. Boa noite aí, bom descanso. Obrigado, pessoal, Sim. abração.